Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. Neste podcast, compartilho lições estoicas com mais de 2000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos ler o último episódio, a última parte do último livro do Meditações de Marcos Aurelius. É um episódio muito significativo para mim, porque eu resolvi em janeiro iniciar esse podcast. Eu falei, eu vou ler o Meditações inteiro, junto com Sêneca, com outros, mas o Meditações para mim foi a minha maior inspiração ali, foi o que mais me fez entender de verdade o que é o estoicismo, o que é viver de acordo com o estoicismo. Entender realmente os valores e entender tudo isso pela mente de um dos maiores imperadores da história, o imperador Marcos Aurelius, o imperador filósofo, e entender isso dentro de um raio-x da mente desse imperador. Desnuda, sem subterfúgios, sem falar para a plateia, falando apenas para ele mesmo, porque o Meditações foi o seu diário, então não era para nós estarmos lendo isso. E o acaso, o destino, a natureza, Deus, fez com que essa obra fosse preservada e chegasse a nossos tempos, quase 2000 anos depois. Então, eu iniciei esse podcast em janeiro, início de janeiro, e estamos nós aqui, 220 episódios depois, sem faltar nenhum dia nesse período todo, e hoje é a última parte do livro dele. O que não quer dizer que nós vamos parar por aqui, o que não quer dizer que a gente não vai voltar nos melhores temas, vamos reabordar vários outros temas, né? E vamos continuar no estoicismo. Como disse Sêneca, o estoicismo, a filosofia de vida, que a gente opta por viver nossa vida, por aprender nossa vida, não é algo que a gente vai passar apenas 15 minutos por dia no final do dia. É algo que a gente tem que dedicar, entrar a nossa vida dentro dessa filosofia para a gente conseguir realmente sermos pessoas melhores. Porque é uma luta diária, é uma luta que a gente a cada dia tem que estar lutando contra nós mesmos, contra as circunstâncias, para conseguirmos evoluir e superar e sermos cada vez um pouco melhor. Então vamos lá, vamos terminar esse último trecho. Que fração do tempo vasto e infinito foi concedido a cada um? Em breve, você mesmo desvanecerá na eternidade. Que partícula da substância universal lhe foi emprestada? Que pequena parte da alma do universo você carregou consigo? Qual o tamanho do cantinho de terra em que viveu toda a sua vida, se comparado ao todo? Levando tudo isto em consideração, convença-se, enfim, de que nada tem real valor que não viver e agir segundo a natureza e aceitar tudo o que advém dela. Que uso faz de si mesmo a sua alma reinante? Pois tudo se resume nisso. O resto, quer dependa ou não da sua vontade, são só cinzas, sem vida e fumaça. O maior estímulo ao desprezo pela morte é a ideia de que mesmo aqueles que viam no prazer um bem e na dor o mal, não obstante, também a desprezaram. Aquele que só vê o bem no que se passa no tempo devido, a quem é indiferente realizar maior ou menor número de ações em conformidade com a razão, a quem tanto faz poder contemplar o mundo por mais ou menos tempo, este nada teme, nem mesmo a morte. Homem, você foi um cidadão dessa grande cidade, o mundo. Que importa se foi por 3, ou por 5, ou por tantos anos? Tudo que se passa conforme as leis é justo para todos. Assim, o que há de terrível em ser exilado da cidade? Não por um tirano ou por um juiz injusto, mas sim pela própria natureza que nela o colocou em primeiro lugar. É como se o dono do teatro demitisse o ator que ele mesmo contratou.
Mas eu ainda não atuei pelos 5 anos do contrato, apenas por 3. Tem razão. No entanto, na vida bastam 3 atos para constituir um drama. Ora, quem determina quando o drama se encerra é aquele mesmo que um dia foi seu criador. E hoje o dá por encerrado. Você mesmo não colaborou nem com a criação, nem com a dissolução. Assim sendo, vai embora satisfeito, como satisfeito está aquele que lhe despede. É isto. Estas foram as últimas palavras em seu diário do imperador romano Marcos Aurélio. Essas palavras ele escreveu, não sabemos ao certo, minutos, horas, dias, mas o Meditações ele veio escrevendo ao longo do final da sua vida, segundo relatos, segundo historiadores. E esse último livro foi bem ao fim da sua vida. Então, basicamente é uma despedida. A gente vê que ele faz o Memento Mori várias vezes, mas esse último é o mais profundo deles. Ele já inicia dizendo, né? Em breve você mesmo desvanecerá na eternidade, que fração do tempo infinito foi concedido a cada um, qual o tamanho do cantinho de terra em que viveu toda a sua vida, se comparado ao todo. Então você imagina que ele, apesar de ser o imperador do Império Romano, que era o maior império que se tinha na época, que abrangia largas extensões de terra, e que naquela época não se sabia das Américas, né, dos demais continentes, era tudo circunscrito à Ásia e à Europa. Mesmo assim, mesmo ele sendo um imperador, mesmo ele reinando sobre toda a terra conhecida, ele tinha essa consciência que tudo aquilo era muito pequeno, mesmo se comparado ao todo que é o planeta Terra. No episódio de ontem, ou de anteontem, ele fala isso algumas vezes ao longo do Meditações, ele fala, nós somos um ponto no universo. Eu acho isso muito interessante porque a gente sabe disso hoje, né? Mas se você pegar nessa época dele, durante 1500 anos, até Galileu Galilei, até lá, né, na Renascença, a concepção era de que o Sol, os planetas se girassem em torno da Terra, as estrelas. A Terra era um modelo heliocêntrico, né, onde nós éramos o centro do mundo, do universo. Mas ele já sabia, por inspiração, por divindade, por comunicação, por intuição, por qualquer que seja, ele já sabia que a gente era um ponto no universo, era um nada, né? Que é o que nós somos. Nós somos cada um de nós uma vidinha minúscula, num cantinho nosso minúsculo da Terra, num espaço de tempo minúsculo do infinito. Como ele termina aqui, né, com 3 atos para terminar nosso drama. Então, Epiteto diz que Epiteto foi o escravo, né? Foi um dos mentores de Marcos Aurélio, veio anteceder o Marcos Aurélio. Em uma de suas peças ele diz, Sêneca também diz, que a nossa vida é como um teatro, onde a gente nasce para desempenhar os nossos papéis. Então, você não adianta se ressentir de qual papel você está desempenhando na sua vida. Seja um papel de um imperador, seja um papel de um escravo, seja um papel de um executivo, de um médico, de uma médica, de um professor, uma professora, de um lixeiro, de um varredor, de uma doméstica, de qualquer que seja a sua profissão. Tudo que nós temos nessa vida são estímulos para a gente agir dentro da justiça, agir dentro dos valores, agir dentro das virtudes. E todos nós, por mais ou menos dinheiro, riqueza, poder e influência que nós tenhamos, por mais longa ou curta que seja a nossa vida, nós sempre teremos a possibilidade de agir com virtudes, de agir prezando o bem comum, prezando o bem do planeta e de outras pessoas.
E a gente sempre tem a opção de agir de forma vil, de forma má, e de não prezar por nossa evolução. Essa escolha está sempre nas nossas mãos. E a gente tem que optar a cada dia, a cada momento, por seguir o caminho de luz, de amor e de Deus. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de nos classificar onde quer que você esteja assistindo. Basta clicar aí, se for no Spotify ou Google, clicar nas estrelinhas, no YouTube. Isso ajuda a plataforma a entender como um conteúdo importante e relevante e a divulgar ele para mais pessoas. Não deixe de fazer isso, que você vai estar ajudando outras pessoas que também tiverem contato com esse conteúdo. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.